Quero conversar um pouquinho contigo sobre o medo que algumas pessoas têm do livro de Apocalipse. Eu nasci na igreja e hoje estou com 33 anos e eu nunca cheguei a ter medo do livro de Apocalipse, mas eu tinha uma certa resistência de estudar ele, porque é um livro muito difícil, assim. Daniel e Apocalipse. Daniel é bacana a parte histórica, né? Ali. Mas a parte de datação, simbologia, a parte de tu entender os significados é muito densa, muito pesada, né? E vou ser sincero contigo, né? Eu fui entender melhor Apocalipse ali em 2019, numa lição da Escola Sabatina muito boa que a gente teve e que o autor conseguiu transmitir a ideia original do Apocalipse. Foi muito bom. E junto com o comentário bíblico, estudando, fazendo as conexões, eu entendi melhor. O que eu percebi com as pessoas que têm medo ou têm uma certa resistência de estudar Apocalipse, né? Eu percebi algumas dificuldades. O significado dos símbolos, por existir símbolos pesados ali, as pessoas criam até medo, né? O dragão, as bestas, os anjos, as pragas, né? E também a gente percebe que existe uma mudança de tom, parece, né? Tu lendo de primeira assim, tu percebe que parece que Deus mudou de personalidade, né? A gente vê um Deus se sacrificando ali em Mateus, Marcos, nos evangelhos, né? A gente vê um Deus sacrificando, um Deus fazendo um milagre, né? A gente vê um Deus humilde, a gente vê ali na pessoa de Jesus, né? Deus sendo amoroso, né? E quando a gente chega ao Apocalipse, leva aquele choque de um Deus de juízo. Tanto que Apocalipse fala, temei a Deus, temei, né? A Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, né? E existe um choque, tanto espiritual, quanto na leitura ali, né? O estudioso, o estudante ali, quando olha, tem aquela estranheza, né? E a gente percebe que muitas religiões, e eu respeito todas as religiões, mas a gente percebe que acabou que as religiões fizeram uma separação do Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo, e a maioria preferiu ficar com o Novo Testamento, porque é um Deus aparentemente melhor, né? E para a gente conseguir ter uma percepção completa e equilibrada do caráter de Deus, a gente precisa entender que o Deus é um só. A Bíblia fala que ele não muda. Deus é um só. E ele é a mesma pessoa no Antigo e no Novo Testamento. Se você for fazer um estudo teológico mais profundo, tu vai notar que, na verdade, quem aparece na sarça ardente, quem se revela ao ser humano, quem se revelou para Josué, por exemplo, foi Jesus. Se você for fazer um estudo mais profundo. E junto tinha também o Espírito de Deus ali acompanhando o povo, né? Conduzindo o povo. Então, isso é uma informação, um dado que eu tô te dando, que a gente mais para frente, se houver interesse, a gente pode estudar de forma mais profunda aí, né? Mas chega no Novo Testamento, tu vê um Deus aparentemente bem diferente. E tu chega em Apocalipse, parece que o Deus de Apocalipse é o Deus do Antigo Testamento. Um Deus mais severo, mais firme, né? O que causa toda aquela angústia, aquela dúvida, né? Só que o Evangelho que é pregado em Apocalipse, ele se chama Evangelho Eterno. Ou seja, o Evangelho que sempre existiu e sempre vai existir. Um Evangelho equilibrado, perfeito, que transmite o caráter de Deus de maneira perfeita, de forma perfeita, equilibrada. Um Deus que ama intensamente o pecador,
que se sacrificou, que morreu pelo pecador, e um Deus justo, um Deus que vai pôr um ponto final no pecado, um Deus que vai encerrar a história terrorista do pecado, sangrenta do pecado, porque ama a humanidade e ele não aceita mais que o mal se espalhe, que o mal continue. Então, o livro de Apocalipse, ele é um livro que você estudando e aceitando Jesus, que é o tema central ali, Jesus é o tema central do livro, você aceitando Jesus como teu advogado, como teu juiz, como teu Senhor, como Salvador da tua vida, o livro de Apocalipse é o livro que contém mais esperança, mais palavra de ânimo. Eu vou te dar só um exemplo. Os ritmos de 7 ali, né? Nós temos as 7 trombetas. As 7 trombetas, elas são 7 fases de juízo que teve na história, desde a ascensão de Jesus até aqui. São 7 períodos da igreja que veio juízos sobre a terra, castigos divinos sobre a terra misturados com misericórdia, né? Os castigos de Deus durante toda a história sempre teve mistura de misericórdia, tá? E em resultado a oração dos santos. Em resultado, as pessoas direitas, corretas, as pessoas que amam Jesus orando e clamando pelo sofrimento, pelas injustiças que elas estavam passando, em resposta a essas orações é que veio as 7 trombetas ali e que fala sobre as 7 fases de juízos que Deus trouxe sobre a terra devido às injustiças. Então, o livro de Apocalipse, ele fala de esperança, de amor. Ele fala de um Deus que olha para o mais fraco e quer erguer o mais fraco que está sendo injustiçado. O livro de Apocalipse, ele fala de um Deus que não ficou na cruz. Eu queria muito que tu prestasse atenção nisso, isso é muito importante, muito especial. Ele fala que Deus, Jesus que é Deus, não ficou na cruz. Ele saiu da cruz, meus irmãos, minhas irmãs, e ele ascendeu ao céu. E hoje ele tem um ministério ativo aqui na terra, ele conduz, ele é Senhor. Mesmo que nenhum prefeito, nenhum governador, nenhum presidente reconheça Jesus como Senhor da terra, ele é o Senhor da terra. Então, o livro de Apocalipse trata Jesus como o supremo imperador desse planeta e do universo, né? E fala que esse imperador vai trazer justiça. O livro de Apocalipse ele é maravilhoso por isso. Se você estudar, se aprofundar, você vai perceber que é um livro de esperança. É um livro que fala que tu vai parar de sofrer, tua família vai parar de sofrer, o mal vai ter fim, e o bem eterno vai começar. Por que existe tão pouca esperança hoje no nosso mundo? Por que as pessoas estão tão desanimadas quanto às expectativas do futuro, do governo, dos ventos que percorrem a política, a área financeira? Por quê? Porque não entendem o livro de Apocalipse. Então, fica aqui a minha recomendação. Vamos estudar Apocalipse. É um livro que precisa ser entendido, mas não pode ser entendido só de forma teológica ou técnica. Tem que ser entendido de forma espiritual, tem que unir essas 3 coisas, para que a gente entenda e aceite no coração a mensagem de Apocalipse. Que Deus abençoe você. Eu sempre estou orando por ti, você que está me ouvindo, eu estou sempre orando por ti, para que o Espírito Santo te ilumine, para que o Espírito Santo te dê paz, clareza, porque a nossa mente anda muito confusa. Então, que Deus te dê clareza para entender o tempo que você e eu estamos vivendo e a gente entender que o livro de Apocalipse traz paz, alívio e esperança.
Que Deus abençoe você e espero que você participe comigo aí no nosso próximo estudo.